Opa! E aí, você já gastou quase o preço de um jogo base em uma DLC e no final você ganhou apenas meia dúzia de eventos pop-ups novos? Pois é, para você nunca mais passar por isso, hoje vou ranquear todas as DLCs de Crusader Kings 3, da pior à melhor, baseado nas críticas polêmicas e, é claro, na minha própria... E se você não é muito bom de português, na minha própria opinião. Fique comigo até o fim que você não vai se arrepender. Até porque a melhor DLC pode não ser a que você imagina, porque tem algumas aqui que beira o roubo legalizado. Bom, lembrando que nós temos aqui o campo dos comentários e você pode colocar ali qual é a sua lista de DLC, qual é a melhor e qual é a pior. Você é livre para deixar a sua opinião, vai lá e comenta qual é a melhor DLC para você. Se joga e só joga. Vamos começar aqui com as DLC que fica na categoria bombas. Não deveriam ser pagas, deveriam ser apenas um pack de atualização. Então vamos começar com a DLC que consegue te deixar mais pobre e entediado ao mesmo tempo. Eu estou falando da World's Wonders. Nessa DLC, você manda o seu filho estudar e ele volta com um traço aleatório, na maioria das vezes um traço bem ruim, em um evento que dura 20 segundos. Parabéns, você acabou de comprar um boletim escolar. Eu não recomendo essa DLC. Friends Foes. Bom, essa DLC aqui, o que dizer dessa DLC? Basicamente ela adiciona eventos novos, que mais parecem ser reciclados aí do CK2. Alguns são até interessantes. Se você não jogou CK2, para você vai ser até interessante esses eventos. Mas definitivamente eu não recomendo, porque essa DLC deveria ser um pack gratuito. Ela não deveria custar o seu dinheiro. Freights of the Viridian. Aqui está uma DLC que divide opinião. A tentativa dela é até honesta, a execução é questionável. O sistema de luta até empolga no começo, mas depois vai ficando maçante e repetitivo. Eu confesso que eu gostei dessa DLC, mas eu achei que ela ficou um pouco aquém. Ela poderia ter oferecido um pouco mais para nós. Quando me bate a nostalgia e eu quero construir a Espanha de forma mais rápida, eu confesso que eu desligo essa DLC. Legacy of Persian. O que dizer dessa DLC? Bom, se você está procurando um conteúdo profundo sobre cultura persa medieval, talvez seria melhor você procurar um documentário. Aqui você não tem impacto nenhum fora da região e a profundidade estratégica aqui é zero. Tentar encaixar a Persa em um mundo medieval mais moderno, acho que não caiu bem. Talvez se a DLC trabalhasse em um evento que trouxesse a cultura persa novamente, talvez funcionaria melhor. É uma DLC que divide opiniões. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Você deve comprar essa DLC? Talvez sim. Se você gosta da cultura persa, com certeza. Para eu não ficar aqui cotado como uma das piores, vamos dizer que a cultura persa é uma das melhores que nós temos aqui no jogo. Talvez seja a melhor cultura, na minha opinião, é claro. Mas não deveria ser um conteúdo pago. Todas as DLC que eu citei até agora, elas deveriam vir como um patch gratuito. Não deveria cobrar por essas DLC, porque elas acrescentam muito pouco ao jogo. Vamos lá, vou falar aqui das DLC que para mim são consideradas DLCs as inesquecíveis. Essas DLC que eu vou citar aqui, elas não são ruins, apenas não justifica o preço que a gente paga por elas. Digamos que essas DLCs são tipo pão sem sal. Você até consome elas, mas depois você nem lembra mais que elas existem. Legends of the Dead. Essa DLC introduziu doenças, peste negra e até mesmo um sistema de lendas. Legal, né? Sim. É legal, mas se eu disser para você que metade disso veio em um pack gratuito, ou seja, quem não pagou pela DLC também ganhou praticamente metade do que veio nessa DLC. Então por isso ela é boa, mas ou deveria ser totalmente gratuita ou totalmente paga. Na minha opinião, totalmente gratuita. Já que a Paradox deu metade da DLC para quem recebeu o pack gratuito, eu não entendo porque ela cobrou da outra metade das pessoas, tirando apenas algumas mecânicas e cobrando aí um preço até, digamos, um pouco salgado. E as lendas eu achei um pouco genéricas. Vamos ver se eles melhoram aí essas lendas com packs futuros, mas por enquanto eu achei elas meio genéricas. Por isso essa DLC ela é boa, mas ela fica aqui nessa posição. Poderia ser gratuita ou cobrar aí um preço mais acessível, na minha opinião. Nós temos aqui a Northern Lords. Bom, essa DLC basicamente é o seguinte: se você curte invadir igrejas com os vikings e colocar o nome dos seus filhos com 3
consoantes seguidas, essa DLC é pra você. Ela entrega isso, tá? Pena que ela só serve na Escandinávia. Então o ponto negativo dessa DLC é que ela funciona só na Escandinávia. Ela poderia ser estendida aí para outras culturas. Eles poderiam colocar alguns aspectos dessa cultura em outras regiões do mapa sem ser a Escandinávia. Mas é uma boa DLC, pena que depois de um tempo você esquece que ela existe. E chegamos aqui em uma parte das DLC que eu vou chamar é boa, mas com ressalvas. Bom, aqui o negócio começa a melhorar. São DLCs que contêm novidades, mas poderiam ir um pouquinho mais além. Rodents to Power. A ideia aqui é genial. Você joga com um aventureiro errante, certo? Mas e na prática? É divertido, até não ser mais. Digamos que falta profundidade nessa DLC. Ela é boa, mas ao mesmo tempo, sei lá, você começa a ficar enjoada, sabe? Enfim, eu recomendo? Sim, eu recomendo. Vale o preço? Talvez não. Espere uma promoção. Até rimou. Talvez você tenha que esperar uma promoção, mas se você gosta de jogar de aventureiro e ao invés de ser um governante se tornar um mercenário, essa é a DLC pra você. Eu só achei que eles poderiam colocar você como um dos revoltados. Eu sempre quis jogar de rebelde em Crusader the Kings. Eles poderiam ter colocado nessa DLC, né? Pra gente ser o rebelde da história. A gente se rebelar e ficar enchendo o saco do nosso suzerano. Já imaginou a gente ser o rebelde da história e ficar raidando, metendo louco, tocando terror na terra do nosso suzerano? Ia ser lindo, né? Mas eu acho que eles não pensaram nisso. Mas eu recomendo. Essa DLC é boa. As que realmente valem a pena. Agora sim, chegamos nas DLC que realmente fazem o seu jogo mudar. Elas não são perfeitas, mas perto das outras que eu já citei aqui, elas parecem verdadeiras obras de arte. Tours and Tournaments. Essa DLC é a mais completa até agora. Com essa DLC você pode sair em viagens, você pode organizar torneios épicos e finalmente aqui você tem o que todo rei merece, um motivo para sair do castelo. Porque antes você só saía do castelo para morrer em batalha. Agora você consegue sair para outros motivos, participar de torneios de outros governantes, de festa, e agora você não desaparece do seu castelo e aparece lá na corte do outro governante. Agora você tem que viajar até lá. Até mesmo a peregrinação mostra o seu personagem viajando e passando por outros terrenos. Então essa DLC aqui com certeza eu recomendo, porque ela sim acrescenta alguma coisa de bom no jogo. Ela faz com que o seu jogo fique mais dinâmico e mais realista, digamos assim. E também não poderíamos deixar para trás a queridinha, a melhor, na minha opinião, Royal Court. Finalmente um trono. Embora essa DLC foi lançada lá atrás, foi uma das primeiras a ser lançada, ela é, digamos, uma das melhores, se não for a melhor até hoje. Eu achei que a Paradox não ia deixar a régua descer e ia continuar lançando DLCs assim como a Royal Court, que pra mim é uma das melhores do jogo. Aqui, como eu já disse, você tem um trono, você tem uma sala repletas de artefatos, você pode invadir outros reinos e quando você conquistar a capital, você vai conseguir o artefato dos outros reis e você também tem os seus artefatos próprios. Você pode ter em seu arsenal espadas, lanças, massas, martelos, enfim, todos os tipos de armas que nós temos no mundo medieval. Você pode equipar em seu personagem uma coroa, até mesmo um livro. Olha que beleza, você pode equipar um livro no seu personagem. Essa DLC funciona como um verdadeiro RPG, até porque ela acrescentou aqui os bajuladores e os vassalos falsos. Ela também introduziu um sistema de culturas complexo, onde você pode formar culturas híbridas. Com isso você pode pegar guerreiros de outras culturas e até mesmo os costumes deles. Se você possui apenas o jogo base e precisa apenas de uma DLC, é essa que eu recomendo, porque essa DLC dá alma para o seu reino e também para o seu jogo. E aqui a gente chega naquela área das DLC não citadas. Oh, mas faltou DLC. Bom, algumas DLC não são DLC, elas são packs. Você tem que dar uma olhada lá na Steam, porque algumas DLC que foi citada aqui, quando você compra ela em pacotes, você consegue também alguns packs de roupas, alguns packs de acessórios que vêm gratuitamente junto com a DLC. Então por isso que eu não o citei aqui, mas eu vou colocar aí na tela aparecendo para vocês. Outra coisa que vocês devem ter percebido é que faltou DLC aqui. Eu não citei as novas DLC, principalmente a DLC dos mongols e da China. Bom, até o lançamento desse vídeo aqui, a DLC da China não havia sido lançada. Como ela está junto no pacote com a DLC dos mongols, eu não achei justo falar dessas DLCs novas. A DLC da China, da coroa, dos mongols. Eu vou deixar essas DLC mais novas para um outro vídeo, talvez um vídeo de análise, analisando apenas elas, se elas valem a pena ou não.
seria injusto da minha parte colocar elas aqui. Sim, eu sei, tem gente que ficou revoltado aí com algumas DLC. Bom, teve conteúdo aí que eles cobraram da gente e depois os conteúdos vieram de graça em alguns pets. Eu fiquei com a sensação que teve DLCs que foram tiradas do jogo base para serem vendidas depois como DLC. E além disso, nós tivemos aí bugs, lags, desbalanceamento, enfim. Confesso que algumas DLCs vieram com problemas, mas no meio de toda essa confusão medieval, tem pérolas que realmente elevam a experiência. Me diz aí, qual dessas DLC você jogaria no fogo da Inquisição? Não esquece de ir lá no campo dos comentários e deixar o seu comentário. Qual DLC você comprou e se arrependeu? E qual você está pensando comprar dessa lista aqui, caso você não tenha nenhuma das DLCs. Deixe seu like se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e fique atento para mais vídeos como esse. Fique em paz, eu só falei o básico aqui de cada DLC, mas fique tranquilo que eu vou fazer um vídeo detalhando cada DLC, se vale ou não a pena comprar. Aqui foi apenas um ranqueamento. Deixa a sua ordem de DLC nos comentários. Eu vou deixar aqui 2 vídeos para você, os 5 piores reinos para se começar em Crusader The Kings e os 5 melhores reinos católicos para começar em Crusader The Kings 3. Divirta-se, se joga e só joga!